Vamos abrir a Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nós vamos ler o capítulo 1, versos de 1 a 4. Nós vimos até agora em Romanos que Deus possui um evangelho. É a boa notícia acerca de Jesus Cristo, que viveu, morreu para nos dar vida. O evangelho é o poder para salvar pessoas, porque nesse evangelho a justiça de Deus é revelada. A pergunta é: que tipo de povo é esse que o evangelho cria? 1 Tessalonicenses 1, de 1 a 4. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz estejam com vocês. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar, lembrando-nos diante de nosso Deus e Pai, da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês e da firmeza da esperança que têm em nosso Senhor Jesus Cristo, sabendo, irmãos amados por Deus, que Ele os escolheu. Senhor, essa é a Tua palavra e nós adoramos o Senhor por termos ela diante de nós. O Senhor que não apenas a inspirou por meio de Teu servo apóstolo Paulo, mas fez preservá-la para nós, para que Te conhecêssemos e para que pudéssemos ser guiados por ela, à luz da Tua palavra. Nessa carta, nesses primeiros versos dessa carta, pedimos que o Senhor abra nossas mentes para entendê-la, para aplicar aos nossos corações, para que nós possamos ser transformados por ela. Em nome de Jesus. Amém. O que é uma igreja e o que cria e mantém essa igreja? Paulo responde essas perguntas no início dessa carta. Era o costume no mundo antigo, meus irmãos, para todas as cartas começarem com o nome de quem a estava enviando. Todas as cartas do primeiro século eram escritas do mesmo modo. Remetentes anunciavam-se primeiro, então a pessoa a quem estava escrevendo e para quem estava escrevendo, e depois uma saudação e por último, mas nem sempre, ações de graça. Quem escreve, a quem é escrita, e então uma bênção seguida de uma ação de graças. Nós encontramos exatamente isso aqui, nessa carta, no início da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Paulo, Silas, provavelmente Silvano, provavelmente Silas e Timóteo, são uma equipe de missionários que evangelizaram a cidade de Tessalônica. Portanto, é natural que Paulo associe Silas e Timóteo com ele em ambas as cartas aos Tessalonicenses. Agora, isso é claro, não significa que Silas, ou Silvano e Timóteo compartilharam sua composição. Na verdade, é provável que tenha sido um gesto de cortesia, desde que Silas e Timóteo eram bem conhecidos na igreja de Tessalonicenses, junto com a indicação geral de que eles estavam de acordo com o que Paulo estava escrevendo. Além disso, em muitos momentos, na carta, Paulo fala na primeira pessoa. E esse é o ponto. Apesar de se distinguir, de se associar de fato com Silas e Timóteo, Paulo se distingue, chamando-se ou se distingue como aquele que é apóstolo, o que eles não eram. Ao longo da carta, ele fala sobre isso. Provavelmente, ele omite no início o seu apostolado porque a igreja de Tessalônica o conhecia muito bem e não precisava dessa afirmação, mas ao longo da carta, sua autoridade apostólica é apresentada e reafirmada. Nesse primeiro capítulo, Paulo ele se refere aqui tanto à igreja quanto ao evangelho. Ele começa por descrever a igreja de Deus que o evangelho trouxe à existência, nos versos de 1 a 4. E então descreve como esse evangelho que cria a igreja se espalha, se expande e vai sendo disseminado no mundo. Isso é o que nós vemos nos versos 5 a 10. Então, o ponto de Paulo é que o evangelho cria a igreja recebe esse evangelho e espalha esse evangelho. O evangelho cria a igreja,
que espalha o evangelho, que cria mais igrejas, que por sua vez espalham o evangelho. Esse é o plano de Deus para a obra missionária, para a forma como nós deveríamos viver hoje. Aqui nos primeiros 4 versos, Paulo nos mostra que a igreja é formada por pessoas transformadas pela graça, que vivem em Deus porque foram escolhidas por Ele. De fato, o ponto dos versos 1 a 4 é mostrar que igreja é essa que o Evangelho cria. Ela é uma comunidade transformada e criada pelo Evangelho. No verso 1 nós encontramos essa comunidade vivendo em Deus. No verso 2 a 3, ela é transformada por Deus. E no verso 4, ela é uma comunidade escolhida por Deus. Então o ponto aqui é olharmos para esse texto e verificarmos essas 3 coisas importantes acerca da igreja. E por que é tão importante a gente estar estudando o que estamos estudando aos domingos aqui na igreja? A igreja é uma comunidade escolhida para viver em Deus e ser transformada por Ele por meio do Evangelho. Por isso a pregação do Evangelho é tão importante, não apenas para que pessoas sejam salvas, mas para que a igreja possa ser fundamentada e solidificada. Eu quero convidá-los a olhar para esse texto nessas 3 afirmações aqui. Nós vivemos em Deus, somos transformados por Deus, fomos transformados por Deus e nós somos escolhidos de Deus. Primeiro veja, vivemos em Deus, verso 1. Ele diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz estejam com vocês. Notamos de passagem aqui de imediato como Paulo une Deus Pai e o Senhor Jesus Cristo juntos como a única fonte da vida da igreja. Veja que ele diz que eles são a igreja dos Tessalonicenses em Deus e no Senhor Jesus Cristo. Lá no verso 10, ele chama Jesus de o Filho de Deus. Quando diz lá no verso 10, para guardar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Ele chama Jesus de o Filho de Deus. Ele coloca Jesus em pé de igualdade com Deus. E aqui, passando-se mais ou menos uns 30 anos entre a morte e a ressurreição de Jesus, há uma união do Pai e do Filho como afirmado pela igreja. E de fato esse é o ponto aqui muito interessante. Nós estamos olhando para um texto que fala de Deus Pai e de Jesus em pé de igualdade. E é claro, nós temos também o Espírito Santo, as 3 pessoas da Trindade, uma vez que ele cita o Espírito Santo no verso 5, quando ele fala a alegria que vem do Espírito Santo. Todos eles, essas 3 pessoas distintas e benditas, estão operando, meus queridos, e atuando para salvar o povo de Deus. Eles são a única fonte de nossa vida como igreja. E ele chama aqui eles de a igreja dos Tessalonicenses. E aqui a palavra igreja é uma palavra que literalmente significa uma assembleia, uma reunião daqueles que foram salvos. E o propósito de Deus, então, é que nos congreguemos como seu povo. É a igreja de Deus. A igreja é uma comunidade que Deus nos salva para vivermos exatamente em comunidade. Portanto, não há espaço para individualismo na vida cristã. Nós somos chamados para pertencer a um povo e andarmos juntos. Pessoas que acreditam que é possível viver em comunhão com Deus, sem ter comunhão com o seu povo, estão vivendo em erro. E você sabe que tem gente assim, né? Pessoas que acham que eu sou um crente, não tem problema de eu ser crente na minha casa, não há nenhuma dificuldade com isso. Eles acham que é possível ser um cristão sem ter que envolver-se com a igreja local. Mas Paulo está deixando claro, a igreja é uma assembleia de pessoas reunidas em um lugar para adorar a Deus. Agora veja, eles são a igreja em Deus e no seu Filho Jesus. Pode ver o texto. A igreja em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. É interessante aqui. Que tipo de relação, essa preposição em aqui, do verso 1, que tipo de relação ele tinha em mente ao usar essa preposição? Bem, ela não é espacial, como se a igreja estivesse de algum modo dentro de Deus. Também não é instrumental em sua natureza, como se ele estivesse dizendo que a igreja veio existir por meio de Deus. Também não significa que a igreja é encontrada ou pertence a Deus, ou que eles têm Deus como Pai e Jesus como Senhor. Todas essas afirmações são verdadeiras. A igreja ela espacialmente está em Deus, ela só veio à existência por causa de Deus, e ela é formada de pessoas que têm Jesus como Senhor e Deus como Pai. Tudo isso é verdade. Mas aqui nesse texto, ele não está falando nesses 3 sentidos.
Há duas metáforas no Novo Testamento, irmãos, que nos ajudam a entender o que Paulo quer dizer. A primeira delas é lá em João capítulo 15. Vocês lembram bem, João capítulo 15, Jesus compara a si mesmo como uma videira. O pai é o agricultor e ele diz: eu sou a videira e vocês são os ramos que habitam em mim. E vocês devem permanecer em mim, e eu permanecerei em vocês. Aquele que permanece em mim, esse dá muito fruto. A ideia é de união, de tal maneira que a vida da videira passa-se para o ramo. Ele está falando de uma união, de um relacionamento, de uma união espiritual aqui. Outra figura de linguagem é usada em 1 Coríntios capítulo 12, quando ele usa a metáfora diferente para falar da mesma coisa. Ele compara a igreja como um corpo, os membros como partes do corpo. E assim como o corpo físico tem olhos, orelhas, braços, mãos, assim a igreja local tem membros individuais que formam um único corpo. E Jesus é a cabeça desse corpo. Nessas duas metáforas, o conceito é o seguinte: cristãos estão em Deus e em Cristo. Eles estão em Cristo no sentido de que estão arraigados em Cristo. Eles derivam a sua vida de Cristo. Este é o significado da linguagem de Paulo aqui. Nós estamos em Deus no sentido de estarmos unidos em Cristo e experimentamos todas as bênçãos da vida de Cristo em nós. Esse é o sentido aqui. Um relacionamento, uma união, uma unidade, e a vida de Deus está em nós, na igreja como um todo. Meus irmãos, a igreja, ela é um organismo espiritualmente vivo, que deriva a vida dela de Deus. A verdadeira igreja é formada de pessoas que estão arraigadas em Deus e que são sustentadas por Deus. Nossa vida aqui como igreja é exatamente essa. A vida de Deus em nós. O que é que explica a fé de vocês? O que explica a caminhada cristã permanente de cada um de nós? O que explica que, apesar das nossas falhas e fracassos, continuamos crendo no Senhor e estamos sendo santificados? É a vida de Deus em nós. Não é nossa capacidade de nos manter firmes, mas a nossa união com Cristo e a união com Deus através de Jesus Cristo que faz com que sua vida esteja operando em nós. Por isso, meus irmãos, muito mais importante do que planos, programas que uma igreja possa ter, nós precisamos reconhecer e alimentar o nosso relacionamento com Cristo. A nossa dependência dele como cabeça da igreja. Nossa confiança no Senhor Jesus Cristo, em seu poder de operar em nós, de nos santificar. Ele é o Senhor da igreja. A nossa determinação de congregacionalmente nos deleitarmos em Deus. E o nosso compromisso de segui-lo sempre como nosso líder. A igreja é uma comunidade que vive em Deus e Deus Pai no Senhor Jesus Cristo. E ela desfruta da vida pelo conhecimento deste Deus em sua palavra. Nós precisamos nos alimentar cada vez mais e nos unir cada vez mais em um relacionamento cada vez mais profundo com Ele. Agora, por que Paulo escolheu descrever a igreja do Tessalonicenses dessa forma? Ele sabia da insegurança que eles sentiam. Eles formavam uma igreja muito jovem e que estava sendo perseguida por sua fé. Ele queria lembrá-los de que em meio às suas tribulações, a sua segurança estava em Deus, estava exatamente em viver em Deus. É dele, do Pai e do Filho, através do Espírito, que cada igreja deriva a sua vida e sua estabilidade. Então, para uma igreja perseguida, para uma igreja sofrendo, para uma igreja angustiada, saber que sua existência vem de Deus e é mantida por Ele, era extremamente importante. Porque o que fortalece e anima a igreja em suas lutas é saber e desfrutar da vida de Deus em nós. É o poder de Deus em nós. É a sua obra em nós que faz com que continuemos firmes e fortes. A essa igreja que está em Deus, Paulo agora envia sua saudação. Graça e paz. Parece aqui uma combinação da saudação judaica shalom, paz, e da saudação grega, hairen, regozijo, ou saudação. Só que ela foi transformada em uma versão cristianizada, passou a se chamar graça. E nós não podemos desejar maior bênção, meus queridos, do que a graça e a paz. A paz de Deus não é apenas a ausência de conflito, mas a plenitude de saúde e harmonia através da reconciliação com Ele e uns com os outros. E a paz é o seu livre e merecido favor através de Cristo, que confere e sustenta essa paz.
Graça, diz J. Parker, significa o amor de Deus em ação para com pessoas que merecem o oposto do amor. Graça significa Deus movendo os céus e a terra para salvar pecadores que não poderiam erguer um único dedo para se salvar. E essa salvação, ela é explicada nessa pequena palavra, paz. O que mais uma igreja perseguida precisa para desfrutar? Senão da graça que os leva à paz. A graça que é o fundamento de sua relação com Deus. A vida de Deus, meus irmãos, na igreja é um desfrutar da graça de Deus. Nós somos aceitos por sua graça e temos essa graça como um recurso constante para as nossas vidas, diário para as nossas vidas. Paulo diz em Tito, capítulo 2, verso 11, que a graça se manifestou salvadora a todos os homens, ensinando-nos. A graça que nos salva continua em nós, sendo dada a nós para nos ensinar, nos doutrinar, nos guiar, nos orientar. Nós temos recursos constantes da graça para vivermos para a glória de Deus. A vida de Deus está em nós e temos sua graça e paz o tempo inteiro sobre nós. Graça nos concede comunhão com Deus, um relacionamento de paz, que é tudo o que nós precisamos, da paz com Deus. Porque esse é o principal problema do ser humano. Esse é o meu problema, o seu problema sem Cristo. Estávamos em inimizade contra Deus. E fora dessa relação com Deus, não havia verdadeira paz. Agora, em Cristo Jesus, por estarmos em Deus Pai, nós desfrutamos dessa graça e dessa paz constantemente, intensamente, diariamente. A igreja está em Deus e desfruta da graça e da paz. Eu pergunto, você já parou para pensar nessa verdade incrível acerca da igreja como um todo, mas de você de forma individual? Que pela graça de Deus, você está unido espiritualmente com Deus Pai, com Cristo. Isso é uma doutrina extraordinária. Ela é uma das doutrinas que o Dr. Martin Lloyd-Jones diz que a igreja esqueceu. É a verdade incrível da nossa união mística com Cristo. Essa união que nos faz ligados a Ele como um corpo ligado à cabeça e como um ramo ligado à videira, é a verdade mais extraordinária que a Escritura pode dizer. O tempo inteiro você lê na Bíblia em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Não há uma única vez em que Paulo fale de nós ou fale das ações de Deus, senão em Cristo Jesus. E essa doutrina nos ensina que porque nós fomos unidos espiritualmente a Jesus Cristo, todas as coisas que Cristo fez e que Ele adquiriu ao morrer e ressuscitar, são nossos e estamos ligados a Ele recebendo dessas bênçãos. Se você está em Cristo, você é filho de Deus. Se você está em Cristo, Deus está operando em você e santificando você. Se você está em Cristo, você morreu para o pecado e para o velho mundo e ressuscitou para a nova vida. Essa é a verdade incrível, unidos em Cristo, ligados a Cristo. A igreja não é, meus irmãos, uma comunidade ou um grupo de pessoas comuns e semelhantes a qualquer tipo de associação nesse mundo. E às vezes nós achamos isso, às vezes as pessoas acham isso, há muita gente que acha isso. Que a igreja é como se fosse uma empresa, por exemplo. Se usarmos os mecanismos corretos, ela vai funcionar de maneira correta. Mas não é assim, a igreja é um organismo vivo, espiritual. A igreja é o lugar onde Deus habita e a sua vida está operando. Nós estamos associados a Cristo e uns aos outros. A razão por que nós fazemos parte dessa comunidade aqui hoje à noite é porque Deus nos uniu a Cristo e nos ligou uns aos outros. Não tem jeito. Essa é uma união espiritual. A vida da igreja é a vida de Deus. Por isso o que deve ser priorizado em nós e por nós é nosso relacionamento com Deus. Tanto individualmente, nossos lares, com nossas famílias, mas aqui em conjunto, quando estamos juntos, buscando a Deus, orando ao Senhor, louvando o seu nome, sempre juntos, caminhando para a glória de Deus. A igreja é uma comunidade espiritual, cujo poder de Deus opera. E isso é uma coisa extraordinária. Extraordinária. E toda vez que a gente esquece isso, caímos nos erros de achar que a igreja é uma comunidade como qualquer outra e que técnicas, programas vão surtir os efeitos necessários
para transformar essa igreja. Eu me lembro muito bem que na década de 90, essa mentalidade fez surgir os chamados movimentos de crescimento de igreja, que eram exatamente aqueles que acreditavam que o uso da técnica certa faria a igreja crescer e ser mais vigorosa e poderosa. Alguns anos atrás, o pastor Bill Hybels, criador da rede ministerial, reconheceu publicamente em um dos encontros da rede ministerial que reunia pastores de todo o mundo, que os resultados do seu trabalho ministerial estavam todos falidos. Que o tipo de cristão que havia sido criado com a rede ministerial não eram os melhores. Charles Finney, pregador do século XIX, que era adepto que criou, de certo modo, por meio dele, o chamado Banco dos Ansiosos, que veio a criar o sistema de apelo, teve que reconhecer que os seus crentes, os convertidos por meio desse método, eram os piores que tinham. Sabe por quê? Porque não é assim que funciona. É pela obra de Deus, é pelo poder de Deus que cria a igreja, que a sustenta e que a mantém. Não são programas, não são eventos, não é a técnica certa. É a vida de Deus operando em nós. O poder de Deus operando em nós. Nós somos também a igreja em Deus e no Senhor Jesus Cristo. E desfrutamos de sua graça e paz o tempo todo. Essa é a primeira coisa. Em segundo lugar, nós não apenas somos uma igreja que vive em Deus. Nós somos também um povo transformado por Deus. Veja os versos 2 a 3. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, fazendo menção de vocês em nossas orações e sem cessar, lembrando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da fé que vocês têm, da dedicação do amor de vocês, da firmeza da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja é uma comunidade que se distingue por fé, amor e esperança. No verso 3, Paulo se lembra da operosidade da fé, da abnegação do seu amor e da firmeza da esperança em Cristo Jesus. E essa é a razão porque ele agradece a Deus quando ele ora por eles. Ele diz, sempre damos graças a Deus por vós. Aliás, quando você olha para a segunda carta aos Tessalonicenses, ele diz no verso 3 do capítulo 1, irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vós. Aqui ele diz, nós damos graça, mas na segunda ele diz, devemos, nos sentimos obrigados a agradecer a Deus por vocês. E aqui você vê que ele diz que ora por eles sem cessar, em nossas orações e sem cessar. Isso por si só já é algo importante para nós aqui. Nós devemos orar sempre por nossos irmãos. Interceder e agradecer pela vida dos nossos irmãos deve ser uma prática de todos os crentes. Nós sempre devemos orar uns pelos outros, orar constantemente uns pelos outros. Mas é dever principalmente dos líderes da igreja orar pela igreja. A função dos pastores, por exemplo, é principalmente pregar, dos presbíteros e pastores, é pregar e orar com e pela igreja. E líderes de departamentos, de ministérios, de grupos, do que for, sempre devem fazer das orações por seus liderados a principal tarefa. Em Atos capítulo 6, os apóstolos, quando estavam escolhendo os diáconos e decidindo quem ficaria na distribuição das mesas, ele diz, vocês escolham 7 pessoas de boa reputação, cheias do Espírito Santo e de sabedoria, que se encarreguem desse trabalho e nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra nessa ordem, orar e pregar. Líderes oram por sua igreja, é isso que Paulo está dizendo. Não paramos de orar por vocês, não cessamos de interceder por vocês. Nós todos devemos orar uns pelos outros, mas em especial a liderança deve ser marcada por vida de oração. Uma vez perguntaram a esposa Bethan Lloyd Jones qual era a principal marca do ministério do marido dela. Ela disse, ninguém vai entender o meu marido se antes não souber que ele é, antes de tudo, um homem de oração. Nós devemos orar uns pelos outros, constantemente. Não apenas diga, eu vou orar por você, meu irmão, mas ore. Faça disso uma prática diária. Quantos de nós aqui realmente oramos por nossa igreja? Às vezes, geral, Senhor abençoe a igreja de Vinhais. Mas quantos oram especificamente pelas pessoas dessa igreja? Lembrando-se delas.
Paulo não apenas diz que orava por eles, mas recordava da fé, do amor e da esperança. Fé, amor e esperança são graças vitais. É comum Paulo associar esses três elementos em suas cartas como uma evidência genuína da vida espiritual. Se a gente perguntar como é que Paulo sabia que a igreja de Tessalonicenses estava em Deus, ele está dizendo aqui: por causa da fé, do amor e da esperança. Essas três graças são o que vem à mente de Paulo quando ele se lembra da igreja de Tessalonicenses. Você vê como ele se refere a essas graças? Cada uma delas é externa e cada uma delas aponta para fora de si. Fé olha para fora de si na direção a Deus. Ela confia em Jesus Cristo. Amor olha para fora de si em direção aos outros. Ela se importa com o bem-estar daqueles que estão dentro e fora da igreja. Esperança olha para fora de si e da situação imediata da vida em direção ao futuro. Especificamente quando ele fala no verso 10, é a esperança da volta de Cristo, quando ele diz para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus que nos livra da ira vindoura. É a esperança da volta de Jesus Cristo que ele está falando aqui. Cada uma dessas graças tem um resultado prático. Paulo diz que a fé opera, que o amor luta e que a esperança persevera. A verdadeira fé em Jesus Cristo, ela é operosa. Ela resulta em boas obras. A fé que o Espírito Santo cria, a fé que a vida de Deus cria nas pessoas, é uma fé que se manifesta em obras. Esse é um dos pontos principais, por exemplo, da carta de Tiago, que nós vamos começar a estudar na quarta-feira. Nós somos salvos pela graça mediante a fé somente. Mas a fé que se apropria da salvação nunca permanece sozinha, ela sempre dá à luz as boas obras. E boas obras são aquelas ordenadas nas Escrituras que glorificam a Deus, que honram o seu nome. O verdadeiro amor pelos outros nos leva a batalhar, a sermos operosos para o bem-estar das outras pessoas. Veja que ele diz da abnegação do vosso amor. Na minha versão está assim, dedicação do amor de vocês. A operosidade fala de luta. A abnegação fala de trabalho. A ideia é exatamente de batalhar intensamente, dar a sua vida pelo outro. E a esperança gera perseverança. Ele diz assim, no verso 3 ainda, e a firmeza da esperança que tem em nosso Senhor Jesus Cristo. Esperança gera perseverança, que é aquela qualidade que leva uma pessoa a permanecer até o fim, daí firmeza. Faz com que esses tessalonicenses permaneçam até o fim no chamado deles, mesmo em meio à provação, porque eles receberam o evangelho em meio a muitas perseguições. Meus irmãos, nós temos aqui um resumo abrangente do que a vida cristã realmente é. É uma breve declaração do que é ser cristão. É o que caracteriza a vida dos tessalonicenses. Eles eram e formavam um grupo de pessoas cujas vidas tinham sido radicalmente transformadas pelo Evangelho. No lugar da idolatria, eles agora adoram o Deus vivo e verdadeiro. Verso 9. Porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Eles abandonaram os ídolos para servir o verdadeiro Deus em fé. E eles amam todos os santos também. Eles dão alegremente socorro para todos os crentes naquela igreja. É assim que eles fazem. E eles esperam ansiosamente a volta de Cristo. Eles tinham sido tirados do seu modo de viver para si mesmo, focados em si mesmos. E eles foram reunidos em um relacionamento e compromisso uns com os outros, debaixo do senhorio de Jesus Cristo. A igreja é uma comunidade marcada por fé, por amor e por esperança. E aqui, meus irmãos, a gente aprende de imediato que nós precisamos olhar para nós. Esse texto é um espelho e não uma janela. É um texto para você olhar para si e não para o outro. Você precisa perceber em você os sinais da vida de Deus. A prova de que estamos em Deus são os sinais de fé, de amor
e de esperança. Uma fé que opera, um amor que luta e uma esperança que permanece firme em meio às tribulações, problemas e lutas. Fé, amor e esperança. Nós não somos crentes acostumados ao autoexame e nós devemos ser. Nós precisamos examinar os nossos corações, sondar os nossos corações. Quando você está sozinho, às vezes, meditando na Escritura, é impossível que o seu coração não seja sondado. Talvez uma das razões porque evitamos muito ficar sozinhos, a sós com Deus, é porque não gostamos de examinar o nosso coração. Olhe para o tempo que você gasta lendo a Escritura. Olhe para o tempo que você gasta meditando na palavra de Deus. Essa semana um irmão querido me enviou um salmo para meditar, com comentários de um pastor, uma Bíblia que eu tenho também. Gostei muito do que ele escreveu lá. E eu expliquei para ele naquele momento que este salmo é um dos que eu mais uso. E normalmente quando faço minha confissão eu uso o Salmo 51. É um salmo profundo, que é um bom caminho para você examinar seu próprio coração e avaliar o seu coração. A tendência nossa é não fazer isso, é não avaliar e pesar. Mas aqui está Paulo olhando para a igreja e dizendo: aqui estão os sinais de que vocês pertencem a Cristo. Aqui estão as marcas de que vocês pertencem ao Senhor. Fé, amor e esperança. E essas marcas têm que estar todas juntas em nós. A ideia aqui não é de você ter um score bem alto aqui. Bem, eu tenho fé, eu tenho esperança. Amor também mais ou menos, mas eu já passei na média. Né? Tirando de 3, 2, tá bom. Não tá não, Samuel? Não, essa não é a ideia. A ideia é que as três estão juntas, porque a genuína fé está firmada na esperança da glória. E o amor também, ele está baseado na esperança. Veja Colossenses, capítulo 1. Colossenses, capítulo 1, verso 4. Desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos. Veja o início do verso 5. Por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Esse por causa aqui está ligado tanto ao amor quanto à fé. Eles têm fé por causa da esperança, eles têm amor por causa da esperança. Não é possível você ter um sem ter o outro. Eles andam juntos. É um conjunto único. Deus cria isso em nós. Então, se você é um cristão, há em você fé, amor e esperança. Mais ainda, o tipo de fé que Deus cria é sempre atuante. Quem realmente crê deve demonstrar sua fé em boas obras. Boas obras não salvam, mas demonstram e evidenciam que você é uma pessoa salva. É isso que Tiago quer dizer lá no capítulo 4 da carta dele. No capítulo 2, desculpem. Ele diz assim, capítulo 2, verso 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem com falta de roupa e necessitando de alimento diário, e um de vocês lhe disser, vá em paz, tratem de se esquecer e de se alimentar bem, de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostra-me essa sua fé sem as obras e eu, com as obras, lhe mostrarei a minha fé. Esse é o ponto. As obras mostram a fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem, até os demônios creem e tremem. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou? E se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Assim, vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. Parece confuso diante do que a gente estudou na semana passada, não é verdade? De igual modo, será que não foi também pelas boas obras que a prostituta Raabe foi justificada quando acolheu os emissários e os fez partir por outros caminhos? Porque assim
como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. O que ele quer dizer com isso? Tiago diz a mesma coisa que Paulo diz. É que a genuína fé sempre é acompanhada de boas obras como sua evidência, como marca de que a fé é verdadeira. A fé genuína se manifesta. É isso que a chave está no verso 18. Mostra-me essa sua fé sem obras e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. É disso que Paulo está falando aos Tessalonicenses. Essa fé que Deus cria é sempre atuante. Outra coisa que esse texto nos ensina é que amar os irmãos implica em batalhar pelo bem-estar deles. Implica em agir mais do que falar. Em fazer mais do que dizer. Isso nós encontramos também em outra carta, não do apóstolo Paulo, mas do nosso irmão João. Veja lá, 1 João. Abra lá sua Bíblia em 1 João. Capítulo 3, verso 11. Verso 13. Irmãos, não se admire se o mundo odeia vocês. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem vida eterna permanente nele. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Veja que o amor genuíno é sempre prático, ativo e busca o bem-estar dos outros. João deixa claro, não amemos apenas de boca para fora, mas também, meus irmãos, na prática, na ação, conforme a Escritura ensina. Mais ainda, Paulo também nos ensina que esperança é a base da perseverança dos santos. O que fortalece a nossa fé, o que nos motiva a permanecer na vida cristã, é a esperança da vida eterna. Nós devemos pensar nessa verdade o tempo inteiro. Jesus nos livrará da ira vindoura. Jesus voltará em glória. Nós seremos transformados. Nós seremos redimidos de maneira completa. Viveremos com Deus para sempre. Quando nós começamos a olhar mais para o futuro glorioso, menos nos preocuparemos e muito menos nos motivaremos com as coisas desse mundo e dessa era. Nossa fonte de esperança, de alegria, de força está exatamente em olhar para a vida eterna que virá. Para a salvação eterna que se manifestará com a volta de Cristo. Por isso você precisa pensar mais acerca desse assunto, mais acerca da volta de Cristo. Você percebe que quando nós ansiamos por alguma coisa, nós nos preparamos por essas coisas, quando pensamos que algo extraordinário está se aproximando, um dia de casamento, o dia de um concurso, o jogo da seleção, coisas desse tipo, nós ficamos ansiosos, alguns ficam, né? Tem gente que fica ansiosa para assistir o jogo da seleção, paciência, mas tem gente que fica ansioso, ou umas férias que vão chegar, ou uma viagem para fora, né? Ou uma viagem para Pernambuco de novo, como Davi, vou viajar para Pernambuco. Quando você pensa que esse dia está chegando, você começa a ter a expectativa no coração e a se preparar e se organizar para isso. Acontece que a nossa esperança, ela é genuína, verdadeira, é factual. A volta de Cristo é algo genuíno, ocorrerá. O Senhor virá em glória, em toda a sua majestade, e os seus eleitos serão recolhidos dos quatro cantos da terra, e nós estaremos com ele para sempre. Esse é um fato. Todas as outras coisas podem não acontecer. Você pode não viajar, você pode não tirar férias, né? A seleção pode empatar o jogo, coisas desse tipo. Você pode sair frustrado com alguma coisa desse tipo. No entanto, a volta de Cristo nunca vai frustrar nenhum de nós. A nossa esperança, diz o apóstolo Paulo em Romanos 5, ela não nos frustrará. Ela não nos enganará. Então, o nosso problema provavelmente é que a nossa expectativa é muito limitada. Ou como diz Pedro na segunda carta, nós não conseguimos enxergar longe. Somos míopes. Conseguimos só enxergar de perto. Quando eu leio esse texto de Pedro, eu me lembro... Eu olho para mim, porque eu sou míope de 6,5 graus. E sem óculos eu não consigo enxergar nada de longe. Nada, absolutamente nada.
Ele diz: crentes infrutíferos são pessoas que não enxergam longe, só de perto. Não conseguem olhar para o futuro, para a glória. Só conseguem olhar para aqui, para agora, para os problemas de agora, para as vitórias de agora, para as expectativas de agora. E todas elas podem ser frustrantes. Paul Tripp diz que nós vivemos em um mundo quebrado. E você e eu não precisamos ir longe para descobrir isso. E no mundo quebrado, nós sempre viveremos relacionamentos que são abençoadores, mas também quebrados. E sempre teremos frustrações, porque nem tudo que desejamos ou lutamos nos serão dados. Mas a nossa esperança é sólida, é firme, e ela deveria alimentar o nosso coração. Nesses últimos dias, lutando com ânimo, uma das coisas que mais tem me ajudado é exatamente pensar na volta do Senhor. É o que tem me ajudado bastante. Saber que Ele vai voltar. E que Ele vai me livrar desse mundo quebrado. Logo, logo. Para a glória dEle e para a minha alegria. Ou para a nossa alegria. Não apenas fomos transformados por Deus, mas nós fomos escolhidos por Deus. Em Deus, transformados por Deus, escolhidos por Deus. Veja o verso 4. Sabendo, irmãos amados, por Deus, que Ele os escolheu. Meus irmãos, a igreja é a comunidade dos eleitos, os eleitos de Deus. Paulo fala no verso 4, reconhecendo, amados de Deus, que a vossa eleição é de Deus. Ele diz que eles são amados de Deus para começo de conversa. Veja lá, amados de Deus. A minha versão diz assim, sabendo, irmãos, amados por Deus. O verbo amados aqui está num tempo verbal que implica em uma ação no passado com implicações no presente. Amou, continua a amar e continuará amando. Ele amou, colocou seu amor sobre nós. Ele não tira o seu amor e jamais tirará. Deus nos amou, Deus continua a nos amar, Deus continuará nos amando. Esse amor retrocede no tempo, até a eternidade. Porque olha só 2 Tessalonicenses 2,13. 2 Tessalonicenses 2,13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio. Ou seja, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo porque nos amou. Desde o princípio Ele nos escolheu porque nos amou. Aliás, a base de sua eleição é isso, é o seu amor por nós, o seu amor soberano. Agora, esse amor se estende para frente e continua para todo sempre. Esse é o sentido do verbo. A ideia é de que nada nem ninguém pode separar os crentes do amor de Deus em Cristo Jesus. Nada, absolutamente nada. E esse amor é a base da eleição, diz Paulo. Paulo chama de amados de Deus e de eleitos. Eles foram escolhidos porque Deus os amou. Deus escolheu amá-los. Paulo une aqui amor com eleição. Ele os escolheu porque os amou e os amou porque quis amar. Ele não nos ama porque somos amáveis, porque nós não somos amáveis. Nós somos pecadores. A única coisa que nós atrairíamos da parte de Deus é o seu ódio, a sua ira. Nosso comportamento, nossos pensamentos, nossas palavras só atraem a ira de Deus sobre nós. No entanto, soberanamente, Ele ama um grupo enorme de pessoas e os escolhe. E por que Ele os amou? Porque quis. Não havia nada neles, não havia nada em nós, não havia nada em você, nenhuma fonte de virtude que pudesse atrair o santo Deus em nossa direção. Mas é porque Ele é um Deus de amor. Assim como é um Deus santo, um Deus justo, um Deus cheio de misericórdia, Ele é um Deus de amor. E com esse mistério, a gente precisa descansar, meus irmãos. E descansar contentes. Por que Deus me amou? Porque quis. E isso é suficiente. Por que Ele amou você? Porque Ele quis. E Paulo diz que ele e os seus companheiros reconhecem, eles sabiam que os seus irmãos e irmãs tinham sido amados e escolhidos. A eleição de Deus é um segredo conhecido apenas por Deus. Só Ele tem a lista completa dos eleitos. Só Deus sabe exatamente quem eles são. Então, como Paulo podia saber que eles eram os eleitos de Deus?
não era por causa da raça, não era por causa de sua herança, não era por causa do seu pano de fundo. Paulo nos diz, ele dá duas razões aqui para este conhecimento. A primeira está no verso 5, olha lá. Porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também no poder, no espírito e em plena convicção. Ou seja, a forma como o evangelho chegou até eles, a forma como o evangelho chegou poderoso para salvá-los, era um sinal de que eles eram eleitos. E a outra é a que nós já vimos no verso 3. Tem a ver com a vida transformada dessas pessoas. Essas duas evidências da atividade do Espírito Santo, primeiro nos missionários, dando poder na pregação, para que o evangelho chegue com poder às pessoas, e depois nos convertidos, produzindo neles fé, amor e esperança. Isso é sinal da eleição de Deus. Então o evangelho chega em um certo lugar, e pessoas são convencidas de seu pecado e levadas a Cristo. E elas são completamente transformadas. Esse é o sinal da eleição. Era por causa da vida transformada que eles exibiam. E se você e eu queremos saber se estamos entre os eleitos, devemos medir nossa vida pela Bíblia, pelo que a Bíblia diz que caracteriza a vida cristã. Porque se existe uma razão pela qual uma pessoa pode crer que é uma eleita de Deus, é o fato dessa pessoa buscar viver em fé, amor e esperança, com anseio pela vida e volta de Jesus Cristo. Esses Tessalonicenses tinham uma vida transformada. Eles se tornaram crentes, seguidores de Cristo. Eles se tornaram zelosos em tornar as boas novas conhecidas para outras pessoas. Paulo vê como a vida dessas pessoas foi transformada e diz: eu sei que vocês são eleitos de Deus. E por que Paulo diz isso? Qual foi a motivação que o levou a dizer isso a esses Tessalonicenses no início dessa carta? Volto a dizer, essa é uma igreja nova. Eles estão experimentando perseguição. No verso 6 ele lembra disso. Diz lá: e vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. No capítulo 2, verso 14, ele fala também sobre isso. Tanto é assim, irmãos, que vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus, que se encontram na Judéia e que estão em Cristo Jesus, porque também vocês sofreram da parte dos seus patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. E a pergunta é: o que uma igreja que está perseverando em meio à perseguição mais precisa saber? O que uma pessoa que está passando por tribulação e sofrimento mais precisa saber? Ele precisa saber que Deus é por ela, que Ele a ama, que Ele continua amando apesar das circunstâncias e que Ele está cuidando dela apesar dessas circunstâncias. Não importa o que aconteça ou o que não aconteça, Deus amou vocês, Deus escolheu vocês para serem seus filhos, e isso nunca vai mudar. Nunca. Essa constatação deve trazer esperança e motivação para qualquer cristão. Ela provê fundamento, meus queridos, para a verdadeira igreja. Deveria encorajar a buscarmos essa vida de santidade caracterizada por fé, amor e esperança. Pense nesses irmãos e irmãs. Hoje vocês estão confiando em Cristo Jesus como o Senhor de vocês. A história de vocês aqui nessa noite não começou. A história de vocês não começou. A história da salvação de vocês não começou no dia em que vocês confiaram em Cristo. Ela começou na eternidade passada, antes do mundo existir. Algumas pessoas parecem ter prazer em brigar por essa doutrina, a doutrina da eleição. E isso é uma tragédia. Essa doutrina não nos foi dada nas Escrituras para que pudéssemos discutir e brigar por ela. Não. Essa doutrina nos foi dada para contar uma história de amor. O amor antes da fundação do mundo, antes do início do tempo. E Paulo quer que essa igreja jovem se lembre e se motive por causa disso. Então, ele os lembra que são eleitos de Deus e nós também devemos fazer isso. Meus irmãos, é porque somos eleitos que nós recebemos o Evangelho. A doutrina da eleição, longe de fazer evangelismo desnecessário, o faz indispensável, pois é através da pregação e do recebimento do Evangelho que o propósito secreto de Deus é revelado e conhecido. Pessoas vão ouvir o Evangelho, os eleitos ouvirão e crerão. Esse é o ponto. Ninguém crerá
se não houver quem pregue. Então o evangelho é necessário. Tem pessoas que dizem assim, mas se isso que você está dizendo é verdade, pastor, se Deus já tem os seus escolhidos, então não adianta evangelizar. Elas vão ser salvas de qualquer jeito. Quem disse isso? A salvação será por intermédio da pregação do evangelho. E aonde o evangelho é pregado, eleitos são levados à fé, pelo poder do Espírito Santo. E aí a igreja então é formada. Você ouviu o evangelho de alguma maneira. Ele chegou até o seu coração. Talvez você tenha ouvido desde a infância, ensinado na escola bíblica dominical. Talvez alguém teve a coragem de compartilhar o evangelho com você. E em alguns momentos, quando ele foi compartilhado, você não deu crédito. Você o desprezou. E Deus podia, em sua justiça, condená-lo. Porque Paulo diz na segunda carta aos Tessalonicenses que os que rejeitam o amor à verdade, Deus os envia à operação do erro para crerem na mentira. Mas Deus teve misericórdia. Apesar de ter rejeitado uma vez, uma segunda vez, uma terceira vez, uma quarta vez, um dia, pela graça, pela incrível misericórdia que flui do grande e precioso amor de Deus por nós, Ele abriu o seu coração, concedeu a você fé, o chamou poderosamente para crer em Cristo, e você agora é dele para sempre. Tudo começou na eternidade, quando Deus selou você com seu eterno amor. Com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Aqui está, meus irmãos, a tripla delineação da igreja. Ela é uma comunidade amada e escolhida por Deus na eternidade passada, arraigada e que extrai sua vida dele e exibe essa vida de Deus em fé que opera, amor que trabalha e esperança que permanece. O que se destaca na visão de Paulo da igreja é a centralidade em Deus. Ele não pensa dela como uma instituição humana, mas como uma sociedade divina. Não nos maravilha que ele poderia estar confiante em sua estabilidade e sempre dar graças a Deus. Veja o verso 2. Sempre damos graças a Deus por todos vocês. Paulo não agradecia pelos Tessalonicenses. Não enchia de gratidão pela forma como eles viviam, não. Ele agradece a Deus, não aos Tessalonicenses. Porque tudo isso aqui vem de Deus. A vida em Deus, a eleição de Deus e as marcas de fé, amor e esperança. Talvez você, meu irmão, não tenha examinado seu coração ainda. Eu convido você a fazê-lo hoje à noite. Examine o seu coração. Pondere se você tem fé, amor e esperança. Mas você que veio essa noite aqui ainda não confia em Cristo. Deixe-me dizer a você, só há um jeito de fugir da ira vindoura. Verso 10 diz, para aguardar dos céus seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira vindoura. Há um dia da ira marcado pelo próprio Deus. Esse dia virá e você não poderá fugir dele. Mesmo que você deixe essa vida e morra, você virá para esse lugar, você estará naquele dia de prestação de contas. É chamado de o dia da ira, porque é o dia em que Deus derramará seu juízo sobre os que se rebelam. Mas para nós é o dia da salvação. Para os que creem em Jesus é o dia da salvação. O que faz com que a ira de Deus caia sobre nós são os nossos pecados e a nossa rebelião contra Ele. Mas o que nos livra da ira vindoura é Jesus. Se você se arrepende dos seus pecados e confia em Cristo, então você será liberto da ira vindoura. Teus pecados serão perdoados. Você será aceito e amado por Deus e experimentará uma comunhão, uma vida em Deus para sempre. Por isso eu te convido a entregar sua vida, arrepender-se e confiar em Jesus. Faça isso hoje, em nome do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus perfeito, toda honra seja dada ao Senhor. Obrigado porque aprendemos hoje que a igreja está em Ti. Derivamos nossa vida do Senhor e de ninguém mais. Obrigado porque o Senhor opera em nós aquelas marcas que nos distinguem como cristãos. Fé, amor e esperança. Ajuda que nossa fé seja mais operosa, que o nosso amor mais atuante e que nossa esperança seja mais firme. Obrigado porque antes que o mundo existisse, o Senhor nos escolheu e por graça nos separou para pertencer a Jesus. Obrigado por tudo isso, Pai. Em nome de Teu Filho. Amém. Vamos